Primeiramente, eu queria iniciar essa entrevista perguntando o tempo de existência do Instituto Biodot. A idealização do Instituto foi em 2013, em setembro de 2013 a gente teve essa ideia de criar o Instituto. Então, em 2013 a gente legalizou, fez toda a parte formal, legal, e toda a parte de planejamento. Então a gente começou a trabalhar em 2014, mas em 2014 a gente começou a trabalhar com valorização da vida. Embora a gente sempre tivesse a intenção de falar em prevenção do suicídio, mas como era um tema muito que carregava muito preconceito, estigmatizado pela sociedade, a gente ainda passou em 2014 e até começo de 2015 estudando sobre a suicidologia, sobre o que levava uma pessoa a cometer suicídio, como a gente poderia abordar de forma mais serena e mais criteriosa esse tema. Então, em agosto de 2015, a gente começou a trabalhar com o tema prevenção do suicídio. E o que motivou a criação do Instituto? A criação do Instituto foi motivada por um suicídio que aconteceu na nossa família. Minha filha de 13 anos, ela suicidou. E no primeiro momento a gente buscou muitas respostas, porque na nossa casa jamais a gente falou em suicídio. Era praticamente um assunto proibido, como morte também. A gente achava que a morte estava muito distante da nossa família, né? E o suicídio realmente foi uma coisa que a gente jamais pensou que aconteceria na nossa família, né? Então, para a gente foi uma surpresa muito grande, assim, e um sofrimento muito grande, né? Então, a gente passou uma vantagem que eu vi na minha família, a gente conversou muito sobre o que tinha acontecido e como nos pegou de surpresa, como a gente estava despreparado para isso e como a gente não percebeu que nossa filha de 13 anos estava sofrendo alguma coisa que a gente poderia ter ajudado, porque era uma pessoa muito alegre, era uma pessoa muito divertida, extrovertida. Você pensa que as pessoas extrovertidas não cometem suicídio, né? Minha filha suicidou em 2008 e a gente, durante esse período, a gente conversou muito e começou a ler sobre suicídio, sobre a psicologia, sobre as populações que eram mais afetadas, quais eram os riscos, né? A gente procurou um grupo de apoio para famílias sobreviventes de suicídio e não encontramos nenhum grupo de apoio. Então, o nosso primeiro pensamento foi de abrir uma instituição que oferecesse um suporte, um apoio às famílias sobreviventes de suicídio e que trabalhasse essa questão da prevenção e da informação do suicídio. O Instituto Biodot está aberto a ajudar pessoas de fora no estado depressivo a reverterem essa situação? O trabalho que o Instituto vem fazendo, a gente vem apresentando palestras, a gente tem duas formatações de palestra, tem uma palestra para adulto e essa palestra a gente vem divulgando nas cidades do interior, né? E tem palestras para adolescentes, que é outra forma da gente tratar o assunto, tratar os sentimentos, mostrar como lidar com os sentimentos. Essas palestras para o público mais jovem, a gente apresenta em escolas, em grupos sociais, em organizações sociais. Isso é um foco do Instituto, são as palestras. Nós temos atendimento psicológico de segunda a sexta. Esses atendimentos, a pessoa que está se sentindo com necessidade de um atendimento psicológico, a pessoa liga para o Instituto, dá um nome e a gente faz uma triagem e vê qual o dia que se encaixa. Nesse caso do atendimento psicológico, é um tratamento, não é um atendimento, só o acolhimento. A gente faz o acolhimento, faz a triagem e o psicólogo faz o tratamento durante o período que precisar. Existe uma faixa etária de atendimento com o psicólogo no Instituto? Aqui nós atendemos a partir de 12 anos. No início da adolescência. Mas por quê? Porque o Instituto existe um conselho de psicologia, um conselho regional de psicologia,
E a gente, no nosso plano de atendimento, a gente colocou que ia atender a partir de 12 anos, adolescente, adulto jovem e idoso. Nós não atendemos criança porque precisa de um especialista para idade infantil e também um local de atendimento mais adequado. Em relação às estatísticas de suicídio, tem uma diferença entre os índices de diferença de classe social e o que poderia ser feito ou analisado em relação a essas classes? Não, o suicídio acontece em todas as classes sociais e não tem uma diferença, uma distinção não. Tem diferença entre grupo de risco, homens e mulheres. Homens suicidam mais que mulheres, embora mulheres tentem mais vezes que homens. O método que a mulher usa é um método que ele ainda dá tempo de buscar ajuda, de encontrar uma forma de sobrevivência. Então, a mulher sempre deixa algum registro que alguém pode encontrar e socorrê-lo. O homem não, geralmente ele procura métodos mais efetivos e que são mais impactantes. Bem, acredito que minhas perguntas já tenham acabado, já deu para me compreender bastante do assunto. E o Colégio Valor Espírito, junto com a nossa equipe, nós agradecemos a disponibilidade, o carinho que nós fomos recebidos e muitíssimo obrigada por ter concedido a entrevista. Nós te agradecemos.